Acho que um dos erros que as pessoas cometem é pensar que o propósito vem do trabalho delas. Eu fui um profissional de alguma área por tantos anos, e quando perco meu emprego ou me aposento, passo a não ter um senso de propósito porque associei tão intimamente meu valor ao trabalho que fazia. Eu sabia qual era o meu trabalho. Eu tinha um senso de propósito. E a gente se pergunta se essas coisas não estão misturadas, certo? Eu tinha um senso de propósito para o meu trabalho, mas quando eu não tinha mais o trabalho, de repente eu sentia que acordava de manhã e não sabia o que fazer. O propósito não é a sua função. O seu propósito não é ser um atirador de assalto. O seu propósito não é o trabalho que você acorda para fazer todos os dias. O seu propósito é algo maior. Eu tenho 5 pequenas regras que você pode seguir enquanto encontra sua faísca e atrasa a vida. A primeira é ir atrás das coisas que você quer. Deixe-me contar uma história. Um amigo meu e eu fomos correr no Central Park, a organização Roadrunners. Nos fins de semana, eles organizam corridas. E é muito comum que no final da corrida eles tenham um patrocinador que distribui alguma coisa, maçãs ou bagels ou algo assim. E neste dia em particular, quando chegamos ao final da corrida, havia alguns bagels de graça, e eles tinham mesas de piquenique montadas. E de um lado havia um grupo de voluntários. Na mesa havia caixas de bagels. E do outro lado havia uma longa fila de corredores esperando para pegar seu bagel de graça. Então eu disse ao meu amigo, "Vamos pegar um bagel." E ele olhou para mim e disse, a fila está muito grande." E eu disse, "Um bagel de graça?" E ele disse, "Eu não quero esperar na fila." E eu fiquei tipo, "Um bagel de graça?" E ele diz, vamos embora. Tá muito longa." E foi aí que eu percebi que existem 2 maneiras de ver o mundo. Algumas pessoas veem a coisa que querem e outras pessoas veem a coisa que as impede de conseguir o que querem. Eu só conseguia ver os bagels. Ele só conseguia ver a fila, porque a regra é que você pode ir atrás do que quiser. Você só não pode impedir que mais ninguém vá atrás do que quer. Você não precisa fazer do jeito que todo mundo fez. Você pode fazer do seu jeito. Você pode quebrar as regras. Você só não pode atrapalhar o caminho de outra pessoa para conseguir o que ela quer. Regra número 2. No século XVIII, houve algo que se espalhou pela Europa e eventualmente chegou à América chamado febre puerperal, também conhecida como a peste negra do parto. Basicamente, o que estava acontecendo é que as mulheres davam à luz e morriam dentro de 48 horas após o parto. Esta peste negra do parto foi a devastação da Europa, e foi ficando cada vez pior ao longo de mais de um século. E esses médicos e homens da ciência queriam estudar e tentar encontrar a razão para esta peste negra do parto. E então eles começaram a trabalhar estudando, e estudavam os cadáveres das mulheres que haviam morrido. E de manhã eles realizavam autópsias, e à tarde eles iam fazer partos e terminar suas rondas. E não foi até meados de 1800 que Oliver Wendell Holmes percebeu que todos esses médicos que estavam realizando autópsias pela manhã não estavam lavando as mãos antes de fazerem partos à tarde. E ele apontou isso e disse, "Pessoal, o problema são vocês." E eles o ignoraram e o chamaram de louco por 30 anos até que finalmente alguém percebeu que se eles simplesmente lavassem as mãos, isso desapareceria. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles começaram a esterilizar seus instrumentos e lavar as mãos, a peste negra do parto desapareceu. A lição aqui é que, às vezes, o problema é você. Assuma a responsabilidade por suas ações. Você pode levar todo o crédito do mundo pelas coisas que faz certo, desde que também assuma a responsabilidade pelas coisas que faz errado. Deve ser uma equação equilibrada. Você não consegue de um jeito e não do outro. Você pode levar o crédito quando também assume a responsabilidade. Lição 3. Cuidem uns dos outros. Os Navy SEALs dos Estados Unidos são talvez os guerreiros de elite mais renomados do mundo. E um dos SEALs foi perguntado, quem consegue passar pelo processo de seleção? Quem consegue se tornar um SEAL? E a resposta dele foi, eu não sei dizer o tipo de pessoa que se torna um SEAL. Não sei dizer o tipo de pessoa que passa pelo BUD/S. Mas posso dizer o tipo de pessoa que não se torna um SEAL. Ele diz que os caras que aparecem com músculos enormes cobertos de tatuagens que querem provar ao mundo o quão durões eles são, nenhum deles consegue. Ele disse que os líderes que gostam de delegar toda a sua responsabilidade e nunca fazem nada sozinhos, nenhum deles consegue. Ele diz que alguns dos caras que conseguem são magros e esguios. Ele disse que alguns dos caras que conseguem, você os verá tremendo de medo. Ele diz, no entanto, todos os caras que conseguem, quando se encontram esgotados fisicamente, esgotados emocionalmente,
Quando não tem mais nada para dar física ou emocionalmente de alguma forma, eles conseguem encontrar a energia para cavar fundo dentro de si mesmos e ajudar o cara ao lado. Eles se tornam SEALs. Ele disse: você quer ser um guerreiro de elite? Não é sobre o quão durão você é. Não é sobre o quão inteligente você é. Não é sobre o quão rápido você é. Se você quer ser um guerreiro de elite, é melhor você ficar muito bom em ajudar a pessoa à sua esquerda e ajudar a pessoa à sua direita. Porque é assim que as pessoas avançam no mundo. O mundo é perigoso demais e difícil demais para você pensar que pode fazer essas coisas sozinho. Se você encontrar sua faísca, eu o parabenizo. Agora, a quem você vai pedir ajuda? E quando você vai aceitar ajuda quando ela for oferecida? Aprenda essa habilidade. Aprenda. Praticando. Ajudar uns aos outros. Será a coisa mais valiosa que você aprenderá em toda a sua vida. Aceitar ajuda quando é oferecida e pedi-la quando você sabe que não consegue fazer sozinho. O incrível é que quando você aprende a pedir ajuda, você descobrirá que há pessoas ao seu redor que sempre quiseram te ajudar. Elas só não achavam que você precisava porque você continuava fingindo que tinha tudo sob controle. E no minuto em que você diz: eu não sei o que estou fazendo. Estou travado. Estou com medo. Acho que não consigo fazer isso. Você descobrirá que muitas pessoas que te amam correrão para cuidar de você. Mas isso só acontecerá se você aprender a cuidar delas primeiro. Lição 4. Nelson Mandela é um estudo de caso particularmente especial no mundo da liderança porque ele é universalmente considerado um grande líder. Você pode pegar outras personalidades e, dependendo do país para onde você vai, temos opiniões diferentes sobre outras personalidades. Mas Nelson Mandela, em todo o mundo, é universalmente considerado um grande líder. E um dia lhe perguntaram: como você aprendeu a ser um grande líder? E ele respondeu que ia com seu pai às reuniões tribais. E ele se lembra de duas coisas quando seu pai se encontrava com outros anciãos. Primeiro, eles sempre se sentavam em um círculo. E segundo, seu pai era sempre o último a falar. Dirão a você a vida inteira que você precisa aprender a ouvir. Eu diria que você precisa aprender a ser o último a falar. Eu vejo isso em salas de reunião todos os dias da semana. Mesmo pessoas que se consideram bons líderes, que podem até ser líderes decentes, entrarão em uma sala e dirão: aqui está o problema. Aqui está o que eu penso, mas estou interessado na sua opinião. Vamos ouvir todos na sala. É tarde demais. A habilidade de guardar suas opiniões para si mesmo até que todos tenham falado faz duas coisas. Primeiro, dá a todos a sensação de que foram ouvidos. Dá a todos a capacidade de sentir que contribuíram. E segundo, você tem o benefício de ouvir o que todo mundo pensa antes de dar a sua opinião. Mantenha suas opiniões para si mesmo. Se você concorda com alguém, não acene com a cabeça que sim. Se você discorda de alguém, não acene com a cabeça que não. Simplesmente sente-se lá. Absorva tudo. E a única coisa que você pode fazer é fazer perguntas para que possa entender o que eles querem dizer e por que eles têm a opinião que têm. Você deve entender de onde eles estão falando, porque eles têm a opinião que têm, não apenas o que estão dizendo. Pratique ser o último a falar. Uma tarde, fui comprar uma xícara de café e havia um barista chamado Noah que estava me atendendo. Noah era fantástico. Ele era amigável e divertido, e estava interagindo comigo e eu me diverti tanto comprando uma xícara de café. Acho que na verdade dei 100% de gorjeta, certo? Ele foi maravilhoso. Então, como é da minha natureza, perguntei a Noah: você gosta do seu trabalho? E sem hesitar, Noah diz: eu amo meu trabalho. E então eu continuei. Eu disse: o que o Four Seasons está fazendo que faria você me dizer: eu amo o meu trabalho? E sem hesitar, Noah disse: ao longo do dia, os gerentes passam por mim e perguntam como estou. Se há algo que eu precise para fazer meu trabalho melhor. Ele disse: não apenas meu gerente, qualquer gerente. E então ele disse algo mágico. Ele diz: eu também trabalho no Caesars Palace. E no Caesars Palace, os gerentes estão tentando garantir que estamos fazendo tudo certo. Eles nos pegam quando fazemos as coisas erradas, ele diz. Quando vou trabalhar lá, gosto de passar despercebido e apenas sobreviver ao dia para poder receber meu pagamento. Ele diz: aqui no Four Seasons, sinto que posso ser eu mesmo. Então, nós na liderança estamos sempre criticando as pessoas. Estamos sempre dizendo: temos que ter as pessoas certas no time. Tenho que montar minha equipe. Tenho que ter as pessoas certas. Mas a realidade é que não são as pessoas. É a liderança. Se criarmos o ambiente certo,
teremos pessoas como o Noah no Four Seasons. Se criarmos o ambiente errado, teremos pessoas como o Noah no Caesar's Palace. Havia um ex-subsecretário de defesa que foi convidado para dar um discurso em uma grande conferência com cerca de 1000 pessoas, e ele estava no palco com sua xícara de café em um copo de isopor, e ele deu um gole em seu café e sorriu e seridou-se. Olhou para o café, então ele saiu do roteiro e disse: "Sabe, no ano passado eu falei nesta mesma conferência. No ano passado eu ainda era o subsecretário e... Quando falei aqui no ano passado eles me trouxeram de classe executiva. E quando cheguei no aeroporto havia alguém me esperando para me levar ao meu hotel. E eles me levaram para o meu hotel e... Eles já tinham feito o meu check-in e apenas me levaram para o meu quarto. E na manhã seguinte eu desci e havia alguém esperando no lobby para me cumprimentar. E eles me levaram para este mesmo local. E me entregaram uma xícara de café em uma linda xícara de cerâmica. Ele diz: eu não sou mais o subsecretário. Eu vim de classe econômica. Peguei um táxi para o meu hotel e eu mesmo fiz o check-in. Quando desci ao lobby esta manhã, peguei outro táxi para este local. E quando perguntei a alguém: vocês têm café? Ele apontou para a máquina de café no canto e eu me servi uma xícara de café neste copo de isopor aqui. Ele diz: a lição é que a xícara de cerâmica nunca foi para mim. Era para o cargo que eu ocupava. Eu mereço um copo de isopor. Lembrem-se disso. À medida que vocês ganham fama, à medida que ganham fortuna, à medida que ganham posição e senioridade, as pessoas os tratarão melhor. Elas segurarão as portas para vocês. Elas lhes trarão uma xícara de chá e café sem que vocês peçam. Nada disso é para vocês. Essas coisas são para o cargo que vocês ocupam. É para o nível que vocês alcançaram de líder ou sucesso, ou como quiserem chamar. Mas vocês sempre merecerão um copo de isopor. Lembrem-se dessa lição de humildade e gratidão. Vocês podem aceitar todas as coisas grátis. Podem aceitar todas as vantagens. Absolutamente. Podem aproveitá-las, mas apenas sejam gratos por elas e saibam que não são para vocês. E então eu continuo conhecendo esses jovens maravilhosos, fantásticos, idealistas, trabalhadores e inteligentes. Eles acabaram de se formar na faculdade. Estão em seu primeiro emprego. Eu sento com eles e pergunto: como estão as coisas? Eles dizem: acho que vou pedir demissão. Eu pergunto: por quê? Eles respondem: não estou causando um impacto. Eu digo: você está aqui há 8 meses. Sabe, é como se eles estivessem no pé de uma montanha e tivessem esse conceito abstrato chamado impacto que querem ter no mundo, que é o cume. O que eles não veem é a montanha. Não me importa se você sobe a montanha rápido ou devagar, mas ainda há uma montanha. E o que esta jovem geração precisa aprender é a paciência, que algumas coisas que realmente importam, como amor ou satisfação no trabalho, alegria, amor pela vida, autoconfiança, um conjunto de habilidades, qualquer uma dessas coisas. Todas essas coisas levam tempo. Às vezes você pode acelerar partes delas, mas a jornada geral é árdua, longa e difícil. Tudo o que você precisa ter é a vontade e o desejo de querer entender o que te move e te inspira.